morreu para ressuscitar os mortos. Estou bem super empolgado para falar sobre isso, mas não necessariamente por conta de Jesus ter morrido, mas porque Jesus está vivo. Um versículo que acaba explicando que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé é vã, seria vã. Mas na verdade é que Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. Isso é uma grande alegria. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Bom, mas vamos para o ponto do nosso vídeo. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis 2, verso 17. Gênesis, o início de tudo. Mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. No Novo Testamento, a referência que temos acerca deste versículo é praticamente um dos versículos que eu mais menciono aqui, que é Romanos 3:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram afastados de Deus, eles ficaram destituídos de Deus. E isso tornou o homem morto espiritualmente. Digo espiritualmente porque é o ponto principal que eu vou focar nesse vídeo, visto que Deus disse que se eles comessem, morreriam. Mas depois deles comerem, ainda continuaram a viver. Mas Deus disse que morreriam. Ou seja, Deus não estava se a referir só acerca da morte física que eles posteriormente teriam, mas da morte também espiritual. E é daqui que é o nosso foco do vídeo. A palavra de Deus também diz no livro de Efésios, do 1 a 5, diz: e vos justificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Lembram que no livro de Gênesis o que aconteceu foi a desobediência, e é como se eles tornassem filhos da desobediência e não filhos de Deus. Então, por conta dessa natureza, acaba que os filhos, ou melhor, aqueles que andam segundo a sua natureza, como diz aqueles que andam segundo a sua natureza, como diz no livro de Romanos 8, que aqueles que andam segundo a sua natureza não conseguem agradar a Deus, eles acabam sendo filhos da desobediência. Mas vamos continuando, e diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, andávamos segundo os desejos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, em tudo o que eu quero explicar aqui é que todo aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador, ele tem uma natureza de Adão, e essa natureza de Adão guia ele a pecar. E esse guiar ele a pecar, ele não só peca em ofensas e pecados, como vimos no versículo 1, mas também diz que está morto, ou seja, está morto espiritualmente, ou seja, está afastado de Deus. E esse é o cerne do Evangelho, em que Cristo morreu, ou melhor, Cristo ressuscitou para ressuscitar os mortos. Cristo veio para ressuscitar os mortos. Ou seja, se nós continuarmos a andar segundo a nossa natureza pecaminosa, se nós continuarmos a andar segundo os desejos da nossa carne, segundo os desejos da nossa vontade, segundo os desejos dos nossos pensamentos, ainda continuaremos mortos em nossas ofensas e pecados. Mas daqui a boa notícia de novo: Jesus veio para ressuscitar os mortos, em que eu e você, sem Ele, estamos mortos em nossos pecados. Por isso que às vezes pecamos e nos perguntamos por que pecamos e ficamos assim com culpa. Por quê? Porque se não tivesse necessidade de um arrependimento, por que a culpa teria em nós? Ou seja, por que pecamos e as coisas aparecem lá nos culpando e tal? Mas o cerne de tudo é que o quê? Deus fez o homem perfeito. Mas o homem perdeu isso no jardim do Éden, a ponto que tudo que ele faz, que é contrário à vontade de Deus, acaba sendo algo que lhe faz se afastar de Deus. E essa é a natureza do espírito. Ele acaba morrendo espiritualmente.
mas Jesus veio para ressuscitar os mortos. Jesus veio para nos dar a vida. Por isso que a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai para o Pai senão por mim. Ou seja, Deus quer nos dar a vida. Sim, através de Adão acabamos perecendo, ou melhor, temos a tendência de pecar. E isso, consequentemente, nos levará à perdição, se nós não querermos e nos arrependermos. Mas Jesus veio para ressuscitar dos mortos, nos dar vida em si mesmo. Por isso que diz versículo 6: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus não só nos ressuscitou dos mortos, mas também nos deu vida. Não só nos deu vida, mas também nos deu as obras pela qual nós devemos andar. Ou seja, já não vamos andar mortos em nossas ofensas e pecados, não, mas andaremos num caminho que Ele mesmo proporcionou. Mas olha o que diz, Ele nos justificou, Jesus Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, ou seja, assim como Cristo ressuscitou dos mortos para nos dar a vida, com Ele nós ressuscitamos e nós temos vida. E a vida em abundância, como diz no livro de João, vida em abundância. Vida em abundância por quê? Porque é com Deus que nós vivemos, é pela graça de Deus, é com o próprio Deus que nós vivemos. Jesus Cristo. Então essa é a novidade do Evangelho. Passamos aqui de uma semana, a chamada Semana Santa, e muitas das vezes é uma questão de festejar numa semana, mas essa semana nós lembramos da paixão de Cristo. É da Páscoa, sim, na qual nós lembramos da paixão de Cristo. Mas a verdade é que Cristo está vivo, por isso que a nossa esperança está nele, e a nossa esperança é Ele, a nossa esperança será Ele, e a nossa esperança está viva. Jesus está vivo. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês, que Jesus morreu para ressuscitar dos mortos, na qual esses mortos somos nós, na qual esses mortos são todos aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Por que mortos? Porque por conta do pecado o homem ficou afastado de Deus, e isso é uma morte espiritual, mas há uma chance, há uma esperança na qual está em Cristo, em que todo aquele que crê nele, ele ressuscita com ele, e com ele vive de uma forma extraordinária. Porque, meus irmãos, viver com Deus não é algo normal, é algo extraordinário. Diz assim a palavra do Senhor, só para terminar. Por mim não terminava esse vídeo. Mas só para terminar, diz assim a palavra do Senhor no livro de 2 de Coríntios 6, verso 16, diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: nele estarei, entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e ele será meu povo. Ou seja, Deus disse, não tem nenhuma conexão entre o templo dos ídolos e o templo de Deus, e diz que nós somos esse templo de Deus vivente, ou seja, ainda aqui na terra, vivos em Deus. Mas por quê? Porque o Senhor disse que nele estarei, ou seja, nele habitarei, o Senhor habitará em nós, entre eles andarei, entre nós o Senhor andará, e diz, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Ou seja, nós temos essa graça de ser o povo de Deus, sermos dele. Não somente isso. Diz 17: pelo que saís por meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo ou
e eu vos receberei. E diz, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, Deus quer que nós sejamos filhos e filhas dele, mas só nos tornamos filhos e filhas dele quando temos Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Já disse anteriormente, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, esse recebe o direito de ser filho de Deus. Mas o mais incrível disso, Deus não só quer que isso termine aqui, mas é algo que vai ser até na eternidade. Por isso que no último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo, diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E olha a mesma referência que tivemos no versículo anterior, e diz: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Sim? E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. Oh, Jesus! Ah, meu Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Jesus veio para ressuscitar dos mortos, e não só é algo que Ele quer fazer consigo hoje, estar consigo hoje, mas também na eternidade. Jesus te ama e quer que ande com Ele. Quer que você ande com Ele e Ele esteja consigo. Mas cabe a nós reconhecermos isso, que estamos mortos em nossos pecados, e nos arrependermos de nossos pecados e crer no Evangelho, e nisso viver o que Ele quer que nós vivamos nele. É isso, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Jesus vive, Jesus está vivo, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Amém, amém, amém. Peace. Jesus first always. Peace.